resolvi que era hora de voltar para a minha maratona de Stephen King, então fui pegar outra coisa dele que eu tinha aqui para ler. Curiosamente, foi o segundo livro que ele escreveu, então o livro da vez é Salem, ou A Hora do Vampiro. Olá pessoal, meu nome é Charlie Manchip, sejam muito bem-vindos ao meu canal, que a gente fala de terror, de ficção científica, de mistérios, tudo que é insólito, tudo fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se for velho de casa, já sabe, vai deixando seu like, que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você gosta do que você vê por aqui, que ele precisa entregar para mais pessoas. Eu tô pedindo para compartilhar, por favor, indique para um amigo, fala assim, vai lá conhecer o canal da Charlie, a Charlie é muito da hora. Você pode nem me achar da hora, mas fala pra ele o que você achou. Vamos lá conhecer o canal e comentem, por favor, gente. Interajam comigo, eu adoro conversar, eu sou maluco free talk, eu amo conversar, então deixa aqui seus comentários, vamos direto pro vídeo, que é o que interessa. Como eu falei na introdução, o livro da vez é Salem, ou A Hora do Vampiro, do Stephen King, né, nessa edição da Suma, sem ser da coleção de capa dura lá do Stephen King, e a tradução é da Thelma Medici Nóbrega, essa aqui é a 16ª reimpressão, isso aqui já foi muito reimpresso. Como eu também disse na introdução, esse aqui foi o segundo livro escrito pelo Stephen King, e curiosamente eu tinha ele aqui, tipo, eu já tinha lido Carrie, eu li antes de começar a gravar aqui pro canal, e apareceu alguma promoção aí na Amazon maluca e eu acabei comprando Salem, mas eu nem sabia que era o segundo livro dele. Inclusive, até metade do livro mais ou menos eu não sabia que era o segundo livro dele, e eu estava questionando que isso não tinha tanta cara assim do Stephen King que eu já tinha lido mais pra frente. Mais do que fala a história, aqui a gente acompanha principalmente o Ben, que é um escritor de mais ou menos sucesso, que ele vai para a cidadezinha de Salem para escrever um livro novo. Ele já morou lá na infância, muito tempo atrás, e ele teve meio que um susto terrível lá. Ele entrou nessa casa mal assombrada, que tem lá essa casa famosa, onde já aconteceu um crime terrível no passado, e ele viu uma coisa amaldiçoada lá, e isso ficou perturbando ele pro resto da vida. Então ele resolveu voltar para a cidade para escrever um livro que falasse da cidade, falasse dessa casa, e para tentar, né, exorcizar esse medo que ele tem dentro dele. Ao mesmo tempo que ele tá mudando pra cidade, também chega um cara, um ricaço, um cara metidaço lá, que chega na cidade e compra essa mansão, né, essa casa mal assombrada, que dizem que é mal assombrada, né, e ele fala que vai reformar e não sei o que, os outros ficam meio, quem é maluco de comprar esse lugar? Ele também compra uma loja na cidade e monta uma loja de móveis lá, de móveis antigos e chiques. Então os dois chegaram na cidade, são dois forasteiros por ali. O que acontece é que na cidade começam a acontecer coisas bizarras. Um garotinho desaparece, o irmão desse garotinho morre, mais um fulano aparece morto, e aí as coisas vão, né, essa bizarrice começa a circular na cidade, vai aumentando, e os nossos personagens precisam, né, resolver, descobrir o que está acontecendo e como impedir esse mal terrível. Novamente eu vou falar aqui, nesse vídeo não vai ter spoilers especificamente, mas o nome original do livro era A Hora do Vampiro, então a gente sabe que se trata de uma história de vampiro. Eu não vou ficar dando voltas nisso. É um livro de vampiro, o grande mistério são vampiros. Se você não sabia disso, me perdoe, mas tá até na capa que o nome do livro era A Hora do Vampiro. Então assim, né? Mas quanto a spoilers mesmo do que acontece, coisas mais específicas, eu não vou entrar nisso aqui, então fique tranquilo. Novamente eu já falei que esse aqui é o segundo livro do Stephen King, e na metade eu não sabia disso ainda, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque não tem muito dos vícios dele aqui. Tem coisas aqui que vão virar vícios dele, mas eu não sei nem a digressão, aquela que é famosa dele, já tinha em Carrie, tem aqui, mas esse livro é grosso, mas não é por causa de digressão. A gente tem as paradas pelo percurso, né, não são digressões de um personagem, poderia ser uma digressão da história em si, né, mas é pra gente conhecer esses outros personagens que vão servir pra história. E aí eu já entro num outro ponto, que é, tem muito personagem. Tem muito personagem nisso aqui, muito. Parece uma novela das 9, que tem gente a dar com pau, novela das 7. E acaba ficando muito confuso às vezes. Então às vezes eu começava um capítulo e tava descrevendo alguém, a gente tava com um personagem, quem é você? Quem é você? Aí demorava pra entender, é o mecânico, sei lá, é o padeiro, que é pra você entender. E aí são personagens feitos só pra virar vampiro lá no final. Eu tô cuspindo, não sei por que eu tô cuspindo. Não são personagens que vão ser, né, relevantes, mas eles funcionam bem pra gente dar uma vida pra cidade. É muito personagem, uma coisa de novela mesmo. Só que uma novela, ela fica no ar por 200 dias e você tá vendo todo dia.
O livro tem 400 páginas, é grande, mas eu fiquei com ele 3 dias, no máximo, 3, 4 dias. Eu não me lembrava daquelas pessoas. E fica um pouco cansativo, às vezes meio desinteressante até, porque eu não me importo com aqueles personagens, a gente não tem tanto espaço para conhecer esses personagens. Mas é como eu disse, eles servem para ambientar a cidade. Eu vou baixar o livro porque ele é pesado. E o livro é muito bom nesse negócio de cidade pequena. Eu moro numa cidade de 3 mil habitantes, até falei isso no outro vídeo. E o livro consegue transpassar muito bem essa ideia de como funciona uma cidade pequena, o marasmo, uma melancolia que tem de que o mundo andou e você ficou para trás, o relacionamento das pessoas, como todo mundo cuida de todo mundo, pro bem e pro mal. Tem uma união, mas também tem umas desavenças ali. O livro consegue passar esse sentimento muito bem. Talvez seja um dos livros mais interessantes envolvendo, assim, cidade pequena que eu tenha visto. Até pensando em filmes, assim, também. A ficção mais interessante envolvendo, né, como funciona uma cidade pequena. Eu não assisti a série do Toby Hooper, eu sempre quis assistir, mas eu queria ler antes. Então eu não sei se isso é até transposto na série, na minissérie, mas eu vou assistir e trago pra vocês. Mas eu digo que isso aqui é muito legal. Mas eu acho que a história brilha muito quando ela ainda tá no mistério. O tempo todo você sabe que são vampiros, porque primeiro que é uma obra famosa, segundo que eles tiraram o nome do livro de A Hora do Vampiro pra não dar spoiler, mas eles deixam pequenininho aqui embaixo, então você vai ler de todo jeito e saber. Mas quando você tem todo o mistério dos personagens investigando, quando você desconfia que é uma cidade amaldiçoada, aquela casa é o mal, eu acho que a história ganha muito. Eu acho que o livro fica muito mais rico, é muito mais empolgante, te fisga com mais força, te deixa mais interessado, porque eu gosto de histórias de cidade mal assombrada, essas coisas, e é muito melhor trabalhado. O começo desse livro para você se envolver ali no que tá acontecendo, ele é muito gostoso. Quando a gente vai pra parte de vampiro mesmo, eu acho que a gente perde um pouco. Eu não sei, talvez por. Nas coisas de vampiro não tem muita coisa que você possa fazer. É lógico que isso aqui criou muita coisa, esse livro ajudou a popularizar muita coisa de vampiro, mas quando é a cidade mal assombrada, a casa mal assombrada, tudo pode acontecer. Quando é uma história de vampiro, você já espera que algumas coisas aconteçam. Então, eu acho que o livro perde um pouco do fôlego na questão de, tipo, como que a história vai decorrer. A gente sabe que para parar um vampiro tem alguns métodos infalíveis, né? Infalíveis para você fazer. Então, eu acho que a parte ali, quando tá com mistério ainda, os personagens não sabem muito bem, pode ser, pode não ser. Eu acho que é mais interessante que quando eles têm a certeza e eles começam meio que a ficar rodando em círculos os personagens e cai um pouquinho a coisa toda. Mas a mitologia dos vampiros aqui mesmo é muito interessante. Como eu disse, ajudou a popularizar muita coisa dos vampiros, até pela minissérie e tudo mais, que ficou icônica. Muita gente, né, conhece coisas de vampiros por aqui, mas ele traz um pouquinho de Bram Stoker, ele traz um pouquinho até do que a gente viu no cinema com Nosferatu, né, que é Nosferatu que popularizou. Tem um pouquinho de muitos vampiros diferentes aqui, de muitas mitologias de vampiros, coisa que funciona num, coisa que não funciona no outro. Aquele meio que pega tudo e coloca junto de uma maneira que funciona. É interessante os vampiros. Eu acho mais interessante o mistério do livro antes da gente ficar concentrado em vampiro. Mas a mitologia dos vampiros ali do livro é bem interessante, é legal sim. E eu acho que ele fez um bom trabalho em organizar, né, como vai funcionar, o que tem que fazer, as regras que existem no mundo dos vampiros. Que é meio que um problema que eu falei, né? Porque vampiros têm regras, coisas pra funcionar. E aí você já espera as coisas, mas funciona. O interessante é que funciona. O meu problema mesmo é a conclusão. Como eu disse que vampiros funcionam, né, numa lógica, o final vai para uma lógica. Então, existe todo um drama do que eles têm que fazer para eles descobrir o que eles têm que fazer. E vai e volta, e meu Deus, a gente não vai conseguir, não vai ser hoje, vai ser amanhã. E vai ser difícil. Eles batem na tecla que vai ser difícil, vai ser impossível. E quando chega na coisa, é muito fácil. Eles pegam, resolvem e acabou, e funciona, dá certo a ideia deles. Tem um clima ali, tem uma emoção, mas é muito pequena perto de todo o resto. O livro tem 470 páginas, 450, sei lá. E é maravilhoso o tempo todo. E aí chega nesse final, que tá construindo essa coisa toda, chega no final,
não se paga, não é a mesma coisa que você tá lendo, sabe? Não tem a mesma força. Acontece muito rápido. E aí a gente entra no problema de que o Stephen King não sabe escrever final. Eu gosto muito do final de Carrie, que foi o primeiro livro dele. E esse aqui sendo o segundo, a gente já vê que começou aqui, sabe? Logo do começo, não foi uma coisa que ele desaprendeu, é uma coisa dele. Ele é ruim com o final. O final de Misery, até gosto, mas não é um grande final. Muita gente reclama. Tem o final da Metade Sombria, que eu também li, debatível. Todos os finais deles dividem muito o público. Tem os fãs ferrenhos que vão lamber tudo que ele faz. E tem gente que simplesmente não que gosta, tem gente que não gosta, e eu acho que nesse caso aqui, eu gostei do final de Misery, eu aceito o final da Metade Sombria, mas esse final aqui foi muito corrido, foi muito. Parecia que ia ser tão difícil, os personagens esperavam que ia ser tão difícil, e a gente viveu tanta coisa nesse livro, tudo isso aqui, tantos personagens morreram, tanta gente se fudeu, pra chegar ali e ser fácil. Meio que não. Você não recebe o que você tá esperando. Você construiu uma coisa épica, gigantesca e não acontece. E a última cena em si é bem cafoninha, é unidos venceremos, o poder da amizade, é nós por nós. E é legal, mas é cafoninha e deixa até com um clima meio infantil o final, eu acho. Talvez por ter um personagem infantil, né, uma criança mesmo. Ali, ele é o personagem, talvez o personagem mais importante da história. O livro desça um pouquinho o tom. É terror, tá? Isso aqui tem coisas malditas acontecem, tem violência de todo tipo acontecendo. Não tão explícitas, mas tem. Né? Tem muita morte, tem muita manipulação emocional, manipulação ali da cabeça das pessoas. Mas tem uma infantilidade ali na coisa, uma ingenuidade que vem mais da criança e o final mesmo, tipo, a última página ali é meio que Goonies, meio que Sessão da Tarde, sabe? Não é ruim, mas eu achei engraçado acabar assim e eu já tava, né, meio frustrada com o final não ter se pagado de tão maravilhoso que é o resto. E é meio frustrante, sabe? Porque eu adorei o resto do livro, eu achei fantástico, talvez tenha sido a coisa mais divertida do Stephen King que eu li. Eu amo Misery, Misery é muito legal, é fantástico, eu acho que a maneira com que ele constrói a Misery é incrível. O Paul Sheldon, eu odeio ele, mas a Misery é uma personagem fantástica, eu gostei de Metade Sombria. Carrie é incrível. Joyland eu gostei bastante, foi o primeiro romance dele que eu li, né, foi Joyland. Eu gostei, é um Stephen King menor, mas divertido. Isso aqui, eu tava me deliciando, eu tava adorando, talvez, né, eu voltei pra cidade pequena agora e a história toda se passa numa cidade pequena. Eu me identifiquei muito com isso. E eu tava amando, eu falei, meu Deus, esse que vai ser o meu Stephen King favorito. E aí chega no final e cortou meu tesão, sabe? E desanimou. Eu dei 4 estrelas, talvez um 4,5, assim, mas não 5, longe de um 5, porque esse final realmente. Stephen King, pelo amor de Deus, eu te desafio a escrever um final bom. Até agora eu não li nenhum, né? Que eu realmente ache maravilhoso, um grande final. Tem muita coisa dele pra eu ler ainda, né? Deve ter uns 100 livros do homem ainda. Mas é frustrante. Mesmo assim, eu recomendo pra você. Em momento nenhum você vai me ouvir dizer pra você não ler um livro, né? Eu já disse isso algumas vezes, pra mim você tem que ter sua própria opinião. Você pode ler, né? Ouvir, ver outras pessoas falando, mas você tem que ver o que você vai achar do livro. Se você se interessou pela história, vai em frente. Mesmo que o booktuber que você gosta diz que foi ruim, se você gostou da premissa, dá uma chance. Se é um livro que você costuma gostar, vai ler. Talvez o final de A Hora do Vampiro funcione com você. Talvez esse aqui se torne o seu Stephen King favorito. Eu tenho alguns amigos que esse é o Stephen King favorito. Mas o final não desceu pra mim. Não deu. Não é ruim, tá? Não é ruim. Mas o resto do livro é tão bom, é tão maravilhoso, que eu esperei mais. Então essas foram as minhas impressões de A Hora do Vampiro. Esse pequeno calhamaço Stephen King, né? Que ele já escreveu coisas mais longas que isso. Mas eu vou deixar o link aqui pra você comprar, se você quiser comprar no sebo. Eu acho que tem edição antiga, tá? De editoras lá dos anos 80 que publicou isso aqui. Eu quero botar a mão se tiver mesmo. E assim, leia, compre do jeito que você puder comprar. Pelo meu link você me ajuda, né? Eu ganho um pichuleco ali, um chorinho. Mas você compre do jeito que você puder. Ajude um sebo aí perto da sua casa, na sua cidade. Compre esse livro,
leia e talvez seja o seu novo Stephen King favorito. Deixa aqui nos comentários se você já leu Salem, A Hora do Vampiro, se você gosta, o que você achou do final. Me recomende, né, qual deve ser o próximo romance do Stephen King para eu ler, que daí eu tento botar as minhas mãozinhas. Me diz aqui qual é o seu favorito do Stephen King, se não é Salem. E é isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe, por favor, e até a próxima leitura. Beijos!